Eu penso que nos próximos 150 anos a gente vai ter muitos eventos muito importantes, não só do segmento da cultura, mas de um modo geral, da economia. Porque hoje o Espírito Santo ele é formado por mais de 80% de italiano. A economia do Espírito Santo deve à colônia italiana. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ícones Capixabas. Eu sou a Zaira e esse podcast é produzido pelo Clube Capixaba com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secult do Espírito Santo, Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Ícones capixabas podem ser definidos como figuras, pessoas, lugares ou elementos culturais que representam a identidade e a essência do Espírito Santo. Esses ícones são símbolos que carregam grande significado histórico, cultural e afetivo, e têm o poder de valorizar e exportar a riqueza cultural capixaba para o mundo. Eles são embaixadores da tradição e da modernidade, conectando o passado com o presente e inspirando futuras gerações. Siga a gente no Spotify e no YouTube e ative as notificações. Compartilhe o nosso conteúdo. No nosso YouTube você encontra outras séries bem capixaba. Compartilhe aí, gente, que dá engajamento e para nós é muito bom. E para você também. Você manda para os amigos e tá sempre compartilhando. O ícone capixaba desse nosso episódio são os italianos, a imigração italiana. Os 150 anos de história desse povo aqui no Espírito Santo. A conversa será conduzida pela minha amiga Rosa Maioli, que é uma agitadora da cultura italiana no Espírito Santo. Rosa, quem é a Rosa? Eu costumo dizer que eu sou baladeira e rezadeira. Sempre ligada aos eventos culturais, sou ativista das coisas boas. Eu gosto de coisas boas, coisas que elevam a alma, coisa que eleva o espírito, coisa que fazem nos crescer, né? Na cultura, na economia. Eu acho que é por isso que eu já estou nesse caminho há bastante tempo, realizando eventos, promovendo eventos ligados à cultura da imigração italiana. Isso, e você é presidente da Associação Federativa Comunitar Italiana no Espírito Santo. Estou presidente da Comunitar e amanhã pode ser você, né? Porque a gente precisa de sucessores, né? E hoje em dia está muito difícil das pessoas quererem o voluntariado, querer trabalhar à frente de uma entidade, porque realmente dá muito trabalho, né? E isso me faz perguntar para você como que esses grupos estão no Estado, esses grupos de cultura italiana, de preservação das tradições. Eles estão bem, estão saudáveis ou estão sofrendo aí essa falta de continuidade? Olha, não é fácil manter grupos folclóricos, principalmente na região metropolitana de Vitória. Eu tive um grupo, a nossa associação teve um grupo que se chamava Grupo de Balo Saltarello, apresentou em quase todas as festas italianas do estado e fora dele. Fomos representar o Espírito Santo por 3 anos consecutivos no Salão do Turismo, participamos em vários eventos, no Festa Itália, que vai acontecer agora em junho, né? Todo ano acontece lá em Blumenau. Mas, infelizmente, nós não conseguimos manter nem o coral e nem o grupo de dança, até pelo apoio de incentivo, né? De órgãos públicos e de empresas privadas. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas leis de incentivo que pode até construir essa economia criativa dos grupos folclóricos com editais que são um instrumento, uma ferramenta que os grupos podem pleitear, né, para se manter, entendeu? E em quais setores você enxerga essa participação dos descendentes italianos nessa economia criativa? Eu acho que principalmente nos grupos folclóricos, na Dança, gastronomia, música. no artesanato, né? O ano passado nós celebramos os 150 anos de imigração italiana, né, no Brasil, e o Espírito Santo é o berço da colonização italiana. No dia 17 de fevereiro, nós rememoramos
o que aconteceu no Porto de Gênova, vindo da Itália, em 1874, né? Que veio o pessoal lá veio essas famílias, né, do Porto de Gênova para Vitória, né, 80 pessoas no navio La Sofia, uma expedição Trabac que não deu muito certo, né, que depois eles ficaram em Vitória, foram para Aracruz, Guaraná, depois a Timbuí, e depois fundaram a primeira cidade colonizada, né, por italianos, em Santa Teresa, né? E essa movimentação dos 150 anos, a Comunità começou em 2022, acompanhando as associações, visitando as associações do interior, falando da importância de se celebrar, né? E fizemos esse evento no dia 17 de fevereiro, exatamente quando fizemos 150 anos de imigração italiana, lá no Aquaviário de Vitória, com mais de 800 figurantes, sem nenhum ensaio, com um cortejo marítimo, todos trajados de imigrantes, né? Até o porto ali, até o início ali do Palácio Anchieta, subimos aí na escadaria, recebemos pelas autoridades, o governador, seguimos para a Catedral Metropolitana, que teve uma missa polifônica, nunca realizada no Espírito Santo, e depois a Tavolata, que é uma partilha das pessoas que trazem as coisas para botar numa mesa em comum, e todos se serviram com apresentações culturais e tudo mais, né? A italianada gosta disso. A italianada gosta muito disso. Quando você fala na economia criativa, os grupos folclóricos, eles estavam bem informais. Com a realização do primeiro festival da cultura italiana, que a Comunità, em conjunto com as colônias italianas do interior, realizou na Praça do Papa, nós reunimos mais de 60 mil pessoas em 3 dias de evento, a Comunità fez um trabalho muito social, que foi criar os portfólios desses grupos de dança que não existiam, não sabia. E hoje, para você ter uma lei de incentivo, se eu vou contratar um grupo, ele precisa de um portfólio, ele precisa de uma carta, ele precisa estar bem, né, um clipping, né? E aí a Comunidade deu toda essa assessoria. Então, assim, a economia criativa, ela aguçou bastante, porque todos esses grupos folclóricos receberam um cachê, e esse cachê, é claro, né, ele é revertido para trajes, para transporte. Sim. Então, eu acho que a economia criativa da cultura italiana, ela está na gastronomia, ela está no artesanato e principalmente nos grupos folclóricos, que eles abrilhantam os eventos, né? O turismo é bacana, mas sem cultura o turismo não segue. Não segue. Não é mesmo? Então, falar nisso, nesses 150 anos de imigração, como que você enxerga essa influência dos italianos na identidade capixaba? Esse ícone que são os italianos. Porque a gente vê italiano para todo lado. Tem sobrenome italiano nas lojas, nos supermercados, nas marmorarias e na roça, os produtores de café e tudo mais. Como é que você enxerga? Com esse evento, que foi um evento que eu falo que a Comunità estava lá no comando do La Sofia, mas quem fez o evento foi todas as colônias italianas do estado do Espírito Santo, aguçou bastante, né, essa tradição, né? E a gente vê hoje, né, colheita do milho, plantio do milho, colheita da uva, né? Eu conheço muitas pessoas que moram no interior e que ainda mantêm, né, um fogão de lenha, né, aquele cafezinho feito. Eu ia te perguntar isso, Rosa, porque uma coisa é esse charme que a gente vê em Venda Nova do Imigrante, em Santa Teresa, que você vê a cultura... Araguaia. Você vê a cultura italiana com charme, vê nos trajes típicos, nas músicas, mas como é que esse dia a dia daquelas famílias que mantêm a identidade, a sua descendência italiana forte, mas... são famílias, vamos chamar de normais, que estão ali vivendo o dia a dia na roça, no interior. Como que você vê esse pessoal? Eu acho que é um crescimento grande, né, da valorização da cultura, porque eu conheço várias famílias que moram no interior que mantêm essa cultura. Só que eu vejo que precisava de um pouco mais de incentivo para que isso não morra, porque hoje em dia a cultura, se você não tiver sucessor, né,
isso aos poucos vai se acabando. Nós temos hoje, lá em São Bento de Urânia, uma colônia que ainda mantém o dialeto da cultura italiana. Isso é importantíssimo para manter a cultura, só que está se perdendo. Há necessidade de um projeto de políticas públicas ou que alguma instituição queira abarcar isso aí para incentivar essa conversação, não só lá, mas em outras colônias italianas que a gente sabe que tem esse dialeto, né? Para que isso possa se perpetuar de pai para filho, de filho para, entendeu? De avô para, entendeu? Para isso manter não o interesse da juventude, o interesse da da juventude, infância. né? Embora, né, a gente vê os jovens envolvidos nos grupos de dança, mas essa questão da fala, né, da tradição, né, precisava de um fomento. Muito bem. Né? A gente vai dar uma paradinha para a gente ouvir uma poesia. É o nosso Momento Poesia. Já já a gente volta com a Rosa. E o nosso Momento Poesia de hoje é com a tradução livre do poema Colônia Italiana de Attilio Bachera. Viemos um dia de longe, com pouca coisa e muito coração, em busca de um destino humano para trabalhar com suor. Encontramos um mato bravo e forte, de terra vermelha e sol ardente. Cerramos os dentes diante da sorte, plantamos vinhas, sonhos e gente. A língua difícil e o tempo adverso nos fizeram curvar o dorso, mas cada semente lançada virou árvore de um novo discurso. E hoje, o sangue que nos corre é meio vinho, meio Brasil. É a memória que não morre, é a raiz viva do nosso perfil. Não somos só passado, mas ponte firme e constante entre o velho mundo deixado e o novo que vive em nós vibrante. Esse foi o poema Colônia Italiano para esse episódio do nosso podcast Ícones Capixabas sobre os 150 anos da imigração italiana. Obrigado. É muito bom, gente. A arte, a cultura, a poesia na vida da gente é muito bom. Mas eu queria saber, existe um calendário de eventos italianos no estado? Como que as pessoas fazem para ter conhecimento do que acontece? Sim. Hoje a Comunità ela é responsável de elaborar o calendário de eventos italianos, né, do ano, né? Tivemos o ano passado o calendário de 2024, né? Fizemos um lançamento lá na Casa da Cultura, foi muito bom porque participou várias colônias italianas. Este ano nós também temos o calendário de 2025, um calendário bem bacana, muitos eventos que não estiveram ano passado já entraram no calendário. E o ano passado, por ocasião do evento que a gente fez lá na Praça do Papa, tivemos até uma reunião com o Ministério do Turismo, né? E eles ficaram encantados, porque o único estado brasileiro que tem um calendário de eventos da cultura italiana é o Espírito Santo. As pessoas têm muitos eventos que acontecem em outros estados, mas eles não têm um calendário. E aqui nós temos um calendário de janeiro a dezembro, de todos os eventos do Estado do Espírito Santo, que você pode encontrar esse calendário lá na página da Comunità Italiana e em outros sites da cultura italiana. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, é só você olhar e entrar lá e conhecer esse calendário. Antes da gente fazer a minha última pergunta para você, eu gostaria de chamar uma entrevista com o pessoal do MEPS. O MEPS, que é o Movimento de Promoção Social, que os italianos trouxeram aqui para o Espírito Santo, com escolas, com hospitais, com escola de turismo hoje no sul do estado. Então, a gente vai ouvir o pessoal do MEPS e mostrar que a cultura italiana, essa força dos imigrantes, não está só na culinária, na gastronomia, não, na dança, mas está nessa vivência, na agricultura, nas tradições agrícolas. Vamos ouvir, então, a entrevista com o pessoal do MEPS. A gente conversa agora com Idalgiso José Monetti, que é, até pouco tempo atrás, superintendente do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, o famoso MEPS. Os meus bisavós, né, vieram da Itália, da região Vêneto, né, Treviso, Verona, né, e
seja por parte da minha mãe, seja por parte do meu pai, nós desde pequeno convivendo, escutando as histórias dos nossos imigrantes italianos, né? Que deixaram lá a região vêneta para vir aqui para o Espírito Santo em busca de melhoria de condições de vida. Mas, sobretudo, o grande desejo era ter um pedaço de terra para poder trabalhar, para poder desenvolver a sua agricultura. E parece que tudo sempre foram flores, mas não é bem verdade, né? Não, foi uma história de muita luta, né? Agora você imagina que os imigrantes, o que significa deixar sua pátria-mãe, né, lá na Itália, e se lançar no mar durante 3 meses em condições precárias de viagem. Muitos, inclusive, nem conseguiam chegar aqui, não é? Por que vieram? Porque lá estavam passando necessidade. Era um país que estava em guerra, muita fome, muita miséria. O desejo de melhorar de vida, de ter as condições aí de trabalhar a terra, fazia com que eles se lançavam, né? Deixava parte da família para trás. Qual foi o papel dos italianos nessa virada, nessa implementação, dessa mudança concreta na realidade desses municípios onde ele atua, o MEPS atua? Primeiro, o MEPS surgiu por iniciativa de um padre italiano, que é o nosso saudoso padre Umberto Petrogrande, né? Nós já falamos, chegou aqui, foi impactado com a realidade daqui, começou a trabalhar para criar novas perspectivas de vida para as populações, né? Então já falamos antes como é que tudo isso se deu. Mas aí, para isso dar certo, ele contou com a ajuda dos seus amigos italianos. Já falamos, Mário que veio, depois veio o Sérgio, depois vieram outros italianos trabalharem aqui, colaborarem com o Padre Humberto. Tivemos aí vários italianos que trabalharam no MEP, nas escolas, na saúde, nas creches. Então esse encontro, né, dos italianos da região do Vêneto com os seus compatriotas aqui depois de 60, 70, 80 anos, nessa troca de experiência, isso foi fundamental para o MEPS se inserir nesse contexto capixaba, né? De mudança da qualidade de vida. Não dos imigrantes italianos, mas também dos não imigrantes, dos brasileiros nativos. O MEP não foi um projeto para atender os imigrantes italianos. E os italianos que chegaram aqui contribuíram para que nós brasileiros que aderimos a esse projeto pudéssemos também se interessar por essa causa, não é? Dizer, nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar as condições de vida dessa população. E estamos até hoje com esse propósito, né, de contribuir com as ações do MEP na melhoria das condições da população, na saúde, na educação, na ação social, no desenvolvimento da agricultura familiar, sobretudo sustentável, né, agroecológica, e, enfim, para levar uma vida digna para as famílias. Esse é o propósito do MEP. E estamos aí já há quase 60 anos. Aí, vocês ouviram o MEPS, é muita coisa bacana, né, gente? Esses italianos realmente são ícones aqui no Espírito Santo. A gente vai ouvir agora uma conversa que a gente teve sobre a história dessa imigração. É rápido, depois a gente volta com a Rosa. Os italianos, ao chegar no Espírito Santo, eles entraram efetivamente pelos portos fluviais. Primeiramente, chegavam em Vitória, e aqui que era a capital, né? Ou então chegavam vindo de Gênova para o Rio de Janeiro e depois do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, entrando nos portos fluviais, ou seja, no porto de Itabapoana, Itapemirim, né? Entrando ali pela Barra do Itapemirim, em direção à Cachoeira de Itapemirim, do Rio Benevente, em direção ao Alfredo Chaves, parte do Rio Jucu, o Santa Maria da Vitória, até Santa Leopoldina, né, partindo daqui da Baía de Vitória até o porto fluvial de Santa Leopoldina, esses que foram em direção a Santa Teresa. Depois o porto de Santa Cruz, né, por onde chegaram os primeiros imigrantes, né, de 1874, a Expedição Tabaque. Eles desceram em Vitória, depois foram para o porto de Santa Cruz e ali subiram o Rio Santa Cruz e o Piraquê Sul até chegar na Fazenda Tabaque. E depois nós temos também Rio Doce, né,
várias colônias ali do Rio Doce, então subiram também pelo Rio Doce, e ao norte o rio Quiricaré, né, até o porto de São Mateus. Então esses foram os locais de desembarque, de chegada dos italianos que vieram aqui para o Espírito Santo. Lógico que depois da abertura da estrada de ferro ligando Cachoeiro até o Rio de Janeiro, e depois a Vitória, nós tivemos então chegada de imigrantes, famílias, em menor número, em menor proporção, pelas vias férreas, não? Então chegando aí por essas estações ferroviárias do sul, de Cachoeiro, de Castelo e até mesmo em Vitória, chegando aqui por via férrea, então, famílias italianas. E onde eles estão hoje, Silmar? Onde estão esses italianos? Eles entraram por esses portos e onde eles estão localizados hoje? Como eu disse aqui, eu apontei diversos pontos do Espírito Santo de sul a norte, por onde os italianos entraram. Então, tanto as colônias eram distribuídas nessas regiões, né, dessa parte sul aqui primeiro, desde Rio Novo do Sul, entre o Rio Itapemirim e Benevente, que é a colônia Rio Novo, a colônia Castelo, depois a colônia Santa Isabel, aqui no Rio Jucô, com muitos colonos alemães, mas também um pouco de italianos, e depois a colônia Santa Leopoldina, na região serrana do Espírito Santo, ou seja, e depois lá ao norte a colônia de Nova Venécia, a colônia de Santa Leocádia, e distribuído por toda essa área do Espírito Santo, principalmente ali nesse núcleo de São Mateus, as fazendas, as antigas fazendas de café, que se utilizaram da mão de obra dos negros escravizados, e principalmente ali na região sul, a parte do Itapemirim. Então, como a gente percebe, todo o Espírito Santo de sul a norte, ele recebeu levas de imigrantes italianos, e é válido dizer que todos os municípios hoje, com maior ênfase nas colônias e nessas áreas de café, têm então a presença dessas famílias, os descendentes desses italianos. E com o avançar do tempo, muitos desses descendentes, eles deixaram a agricultura ou foram para outras regiões, ou se dedicaram aos estudos, né, onde hoje são profissionais liberais e estão aí presentes então em todo o comércio, né, na indústria, em todo o setor produtivo do Espírito Santo, em diversas profissões, ou seja, em todos na vida social e política do Espírito Santo. 150 anos para trás, como que vão ser os próximos 150 anos? O que você acha? Eu acho que vai avançar bastante. Os 150 anos, ele colocou no coração das pessoas um sentimento de pertencimento, né? As entidades começaram a movimentar mais eventos italianos, as colônias. Eu penso que os próximos 150 anos, a gente vai ter muitos eventos muito importantes, não só do segmento da cultura, mas de um modo geral, da economia. Porque hoje o Espírito Santo ele é formado por mais de 80% de italiano. A economia do Espírito Santo deve à colônia italiana. Então, eu acho que vai crescer muito e vem aí os 150 anos, 155 anos da cultura italiana aqui no Brasil, né? E nós, enquanto comunitários, já estamos nos preparando de 5 em 5 para anos, 2029. De 5 em 5 anos um evento. Já estamos nos preparando. É claro que a gente faz eventos anuais e bienais, mas nós estamos assim já nos preparando mesmo para fazer um belo cortejo, como fizemos em 2024, para celebrar os 155 anos de imigração italiana. Então, eu ia te fazer uma pergunta, nem vou mais. É que eu ia te perguntar se você acha que essa identidade é forte o suficiente para continuar se projetando aí pelos próximos anos com a importância que tem hoje. Com certeza é forte. Muitos eventos ainda vão aparecer, eventos novos. Outros que fizeram e pararam por falta de recurso ou apoio já estão se movimentando para retomar. O ano passado nós tivemos isso bem claro, né? Eventos que tinham 8, 10 anos, 5 anos que tinha parado, voltaram. Então, eu acho que daqui para frente esse sentimento de pertencimento está cada vez maior nos corações dos descendentes italianos e a gente tem muita novidade que vai acontecer daqui para frente. Acompanha lá a Comunitar, comunitas.com.br. Ah, que beleza. Ô, gente, obrigado por ter ficado com a gente, foi uma delícia mais uma vez. E se você ainda não ouviu os outros episódios do Ícones Capixabas, vai aí, segue a gente, ativa o sininho, que você vai estar sempre acompanhando
os nossos podcasts, mas escuta os demais episódios desse Ícones Capixabas, apoiado pelo Funcultura da Secult Espírito Santo. Acompanhando esses episódios, você conhece um pouco mais da cultura capixaba, das tradições nesse estado que só quem conhece sabe o valor que tem, né, Rosa? Verdade. O podcast tem roteiro de Nicolas Santana e direção do Clube Capixaba. Um abraço, até o próximo episódio. Obrigada.